Boa madrugada e a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês e para mim também. Já estou de volta, já estou aqui para continuar a leitura do quinto livro da Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio, capítulo 16. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus, no mês de Abibe, que é o mês de abril. Pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus, tirou vocês do Egito. A Páscoa só deve ser comemorada no mês de Abibe, que é o mês de abril. Isso quer dizer de ano em ano, não de mês em mês. Versículo 2. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido, para nele ser adorado, e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Tudo isso no mês de abril, não em outro mês, somente no mês de Abibe, que é o mês de abril. Versículo 3. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento. Comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. É esse pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. A Santa Ceia do Senhor é comemorada com pães e vinho, mas sem mistura alguma. Não pode ser o pão com fermento. Mas alguns comemoram com pão feito com fermento. Deus manda obedecer, mas alguns desobedecem. Versículo 4. Durante os 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter feito em casa, e o animal que estiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte.
versículo 5 e versículo 6. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Versículo 7. Cozinhem e comam o animal ali no lugar de adoração, escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa, voltem para suas casas. Versículo 8. Nos 6 dias seguintes só poderão ser comido pão sem fermento. E no 7º dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor, nosso Deus. Nesse dia, vocês não trabalharão. É um dia dedicado para Deus, é um dia escolhido para Deus, e que o povo tenham que se reunir para adorar a Deus e comemorar a Páscoa. Versículo 9. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais. Versículo 10. Comemorem a festa da colheita em honra do Senhor, nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. Versículo 11. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Todos reunidos sem preconceitos, mas que comemorem a Páscoa no dia certo e comemorem essas festas no dia certo, no mês só, no mesmo mês só. Versículo 12. Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a
essas leis. Versículo 13. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante 7 dias. Versículo 14. Todos devem festejar alegremente. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Versículo 15. Festejem durante 7 dias, em honra do Senhor, nosso Deus, no lugar que Ele vive, no lugar que Ele estiver escolhido, para nele ser adorado, que dá na mesma coisa. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. Sabem que vocês agora estão lendo aí e compreendendo que as bênçãos é só dada aos que obedecem fielmente as leis de Deus e os mandamentos de Deus. As 3 festas, a primeira é a Páscoa, no primeiro mês, que é o mês de Abib, que é o mês de abril, tem que ser comemorada, todos reunidos num lugar só, sem distinção. Tanto os israelitas, como os estrangeiros, como os escravos e as escravas, as filhas e os filhos, e os escravos também, todos juntos, sem distinção. E também a festa da colheita, tudo num mês só. Entenderam? E também as festas das barracas, tudo num mês só, não de mês em mês. Versículo 16. São estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado. A festa da Páscoa, 1. A festa da colheita, 2. E a festa das barracas, 3. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Obedeçam. Versículo 17. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Versículo 18. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com
justiça e honestidade. Versículo 19. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que o homem sábio e honesto fiquem cegos e deem sentenças injustas. Versículo 20. Sejam honestos, sejam sempre corretos, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Versículo 21. Moisés continuou dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Aserá. Versículo 22. Ou uma coluna do deus Baal. O Senhor nosso Deus detesta esses ídolos pagãos. Não se esqueçam que o capítulo do 5º livro da Bíblia Sagrada, 16, do livro Deuteronômio, ele tem somente 22 versículos. Agora, vamos ler juntos o capítulo 17. Não ofereçam em sacrifício ao Senhor nosso Deus um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isso. É possível que, versículo 2, é possível que em algumas das cidades que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, um homem ou uma mulher pequem contra Deus e quebre a aliança feita com ele. Versículo 3. Isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Versículo 4. Se souberem que alguém está fazendo isso, examinem o caso com todo o cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, versículo 5. Levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e a matem a pedrada. Versículo 6. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. Versículo 7. As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois todos os outros devem atirar pedras também.
matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo de Israel. Versículo 8. Podem acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado. Versículo 9. E apresentem o caso aos sacerdotes, levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões. Naquele tempo eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Versículo 10. Vocês farão tudo o que ele mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. Aceitem a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. Versículo 12. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Versículo 13. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo e ninguém mais fará a mesma coisa. Versículo 14. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que estiverem morando lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. Versículo 15. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro. Somente um israelita pode ser escolhido como rei. Versículo 16. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército, e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. Versículo 17. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus. E também não ajuntará para si muita prata e ouro. Versículo 18. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Versículo 19. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus. Todos os dias, esse rei que é escolhido pelo povo de Israel, do meio dele, todos os dias ele tem que pegar o livro, se dedicar e ler
a lei de Deus para que ele não venha se desviar, não venha se afastar, para que ele venha obedecer. E para que sempre obedeçam fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Versículo 20. Se fizerem isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. O capítulo 18. Moisés disse ao povo: a tribo de Levi não receberá terras em Canaã, como as outras tribos. Portanto, os sacerdotes levitas receberão a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Versículo 2. Eles não terão terras conforme o Senhor Deus prometeu. A parte dessa tribo é o direito de os homens servirem como sacerdote do Senhor. Versículo 3. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifício a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Versículo 4. Receberão também o que for colhido ou preparado. Primeiro sejam cereais ou vinho, ou azeite, ou lã. Versículo 5. Pois o Senhor nosso Deus os escolheu entre todas as tribos de Israel, para que eles e os seus descendentes de Israel, todas as tribos de Israel, para que eles e os seus descendentes o sirvam como sacerdotes para sempre. Versículo 6. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Versículo 7. Ele servirá como sacerdote do Senhor nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali. Versículo 8. E receberá a mesma quantidade de alimentos que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderá ficar com tudo o que a sua família mandar. Versículo 9. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Versículo 10. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros. Não tolerem feiticeiros. Versículo 11. Nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Versículo 12. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas. E por isso mesmo está expulsando da terra esses povos
enquanto vocês vão tomando posse dela. Versículo 13. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Versículo 14. Moisés disse ao povo, os povos da terra que vai ser de vocês, seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes. Mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Versículo 15. Versículo 15. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo. E vocês vão lhe obedecer. Está se falando do Messias, o Filho de Deus. Versículo 16. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obriguem a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Versículo 17. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Versículo 18. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Oh, Senhor Jesus, estás aqui, presente. Estás aqui. Eu creio que estás aqui presente. Posso sentir a calmaria e a tua presença. Versículo 19. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Versículo 20. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor nosso Deus disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Versículo 21. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Versículo 22. Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Aleluia. Capítulo 19. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Versículo 2 e 3. O versículo 2 está resumido no 3. Então dividam o país em 3 partes, e em cada uma
delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Versículo 4. Se o homem sem querer ou por engano matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Está se falando, não é que a pessoa que seja tão maldosa ou perverso matar uma pessoa e fuja, que não vá ser morto. Está se falando se a pessoa matar uma pessoa inocente e sem culpa, a pessoa sem culpa, matar uma pessoa assim, sem querer, aí corre para uma cidade dessas, aí serão refugiados e protegidos, eles não morrerão. Mas a pessoa que matar por querer e por vontade própria, essa pessoa morrerá. Versículo 5. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro saltar do cabo e bater no companheiro, e ele morrer. Então aquele homem irá para uma dessas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo, porque foi um acidente, não foi por querer. Versículo 6. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro, e o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Versículo 7. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Versículo 8. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles. Versículo 9. Então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terras, se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês hoje, se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração, e se nunca se desviarem do caminho que ele mostrar. Versículo 10. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhes está dando. E vocês não serão culpados da morte de um homem inocente. Versículo 11. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro, ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades, a fim de não ser morto. Versículo 12. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingança aquela morte, e o criminoso será morto, porque ele matou por vontade própria, por querer, de tocaia. Versículo 13. Não tenham dó nem piedade
tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. Versículo 14. Não mudem de lugar os marcos de divisas do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Versículo 15. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta e é preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Versículo 16. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, versículo 17, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Versículo 18. Estes examinarão o caso com todo o cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, versículo 19, será condenado e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Versículo 20. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Versículo 21. Não tenham dó nem piedade, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Versículo 2. Antes de começar o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá, versículo 3, israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo. Versículo 4, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los dos inimigos. Versículo 5. Depois disso os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não tive tempo de morar nela, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha a morar na casa que foi dele. Versículo 6. E se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colha as uvas no lugar dele. Versículo 7. E se houver aqui um homem que já contratou casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa, senão pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. Versículo 8.
E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Senão pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. Versículo 9. E quando os oficiais acabarem de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para combaterem os soldados. Versículo 10. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Versículo 11. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Versículo 12. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade. Versículo 13. E Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem a espada todos os homens. Versículo 14. Mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor nosso Deus lhes dará o que era do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Versículo 15. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Versículo 16. Mas quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores. Versículo 17. Conforme Deus mandou, acabem com todos estes povos: os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 18. Matem todos para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Versículo 19. Pode acontecer que vocês fiquem cercado uma cidade muito tempo, e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Claro que não. Versículo 20. Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos no cerco da cidade, até que seja conquistada. Não se esqueçam que o capítulo 20 do quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, ele só tem 20 versículos. Agora, capítulo 21. Moisés disse ao povo: quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubram quem foi que o matou. Versículo 2. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Versículo 3. Aí os líderes da cidade que ficam mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Versículo 4. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão, que nunca
que nunca seca, e onde a terra nunca foi arada, nem semeada, e ali quebrarão o pescoço do animal. Versículo 5. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para o servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Versículo 6. Os líderes da cidade que fica mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto. Versículo 7. E dirão: nós não matemos esse homem. Nós não matemos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Versículo 8. Portanto, o Senhor Deus perdoou o teu povo. Portanto, o Senhor perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim, o povo não será culpado por aquela morte. Versículo 9. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Versículo 10. Quando o Senhor nosso Deus fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, versículo 11, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, versículo 12, leve-a para casa, onde ela em sinal de luto. Rapará a cabeça, cortará as unhas, versículo 13, e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto um mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Versículo 14. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que a vá embora. Livre, você não poderá vendê-la, nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Versículo 15. Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe der um filho, mas o que nascer primeiro é filho da mulher de quem ele gosta. Menos, versículo 16. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. Versículo 17. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros filhos. Versículo 18. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Versículo 19. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública. Versículo 20. Eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Versículo 21. Aí todos os homens daquela cidade o matarão, porque não obedece pai, não respeita pai e nem mãe.
pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Versículo 22. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira. Versículo 23. Não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para ser de vocês. No capítulo 21, nunca se esqueçam que ele somente tem 23 versículos. Repito, o capítulo 21 do livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia Sagrada, ele só tem 23 versículos. Capítulo 22. Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono, e vocês vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu, leve-o de volta ao dono. Versículo 2. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então entregue-o a ele. Versículo 3. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outros israelitas. Não faça de conta que não sabe de nada. Versículo 4. Se o jumento ou o boi que é de outro israelita cair na estrada e você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. Versículo 5. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. A mulher não pode vestir roupa de homem porque Deus a detesta. Os homens não podem usar roupa de mulher, pois Deus os detesta. Versículo 6. Se vocês encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe. Não pegue a mãe. Versículo 7. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Versículo 8. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Versículo 9. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Versículo 10. Não ponham juntos um boi e um
jumento para puxarem o arado. Versículo 11. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados. Versículo 12. Ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Versículo 13. Pode acontecer que um homem case e depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Versículo 14. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Versículo 15. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e no lugar de julgamento, na presença pública, mostrarão o lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. Versículo 16. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela. Versículo 17. E começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram, pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Versículo 18. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas. Versículo 19. E o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Versículo 20. Mas se for provado que a moça não era virgem, versículo 21, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel, antes de casada, e enquanto ainda vivia na casa do seu pai, ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Versículo 22. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro homem, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Versículo 23. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, versículo 24, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Versículo 25. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Versículo 26. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como o de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. Versículo 27. O homem forçou a moça no campo
Ela gritou, pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Versículo 28. Se um homem força uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, versículo 29. Então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa. E ele nunca poderá mandá-la embora. Versículo 30. Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Não se esqueça que o capítulo 22 do 5º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio, ele só tem 30 versículos. Agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até amanhã, pelas mesmas horas, pelas madrugadas, estarei aqui. Amém.